Herói divino ou monarca imperfeito? O reinado de Davi é uma das histórias mais fascinantes e inspiradoras do Velho Testamento. Davi, que começou sua vida como um humilde pastor de ovelhas, foi escolhido por Deus para se tornar o rei de Israel, um líder que unificou o reino e estabeleceu uma dinastia duradoura. Esta narrativa não apenas destaca a ascensão de Davi ao trono, mas também a promessa divina de um reino eterno, que culmina na figura messiânica esperada por Israel. A trajetória de Davi, desde seu chamado até a sua realeza, e a aliança estabelecida por Deus com ele, são elementos centrais para compreender o plano redentor de Deus para a humanidade. A escolha e unção de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá. Sua história começa em Belém, onde ele cuidava das ovelhas de seu pai. Deus instruiu o profeta Samuel a ir à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, substituindo Saul, cujo reinado havia sido rejeitado por Deus devido à sua desobediência. Em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 7, Deus deixa claro a Samuel que ele não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Davi, apesar de ser o mais jovem e aparentemente o menos provável dos filhos de Jessé, foi escolhido por Deus e ungido por Samuel como futuro rei. A vitória sobre Golias. A ascensão de Davi começou a se manifestar quando ele enfrentou e derrotou o gigante filisteu Golias. Armado apenas com uma funda e algumas pedras, Davi declarou sua fé em Deus e derrotou Golias, trazendo grande vitória e libertação para Israel. 1 Samuel 17. Esta vitória não apenas mostrou a coragem e a fé de Davi, mas também marcou o início de sua reputação como um líder poderoso e um servo de Deus. Serviço na corte de Saul e amizade com Jonatas. Após a vitória sobre Golias, Davi foi trazido para a corte do rei Saul. Ele se tornou um líder militar bem-sucedido e ganhou o favor do povo de Israel. Sua amizade com Jonatas, filho de Saul, é uma das mais profundas e leais amizades registradas na Bíblia. 1 Samuel capítulo 18 versículos 1 ao 4. Apesar das perseguições, Davi continuou a confiar em Deus e a esperar pelo tempo certo para se tornar rei. Após a morte de Saul e Jonatas em batalha, Davi foi ungido rei de Judá, e eventualmente, rei de todo Israel. 2 Samuel 5 versículos 1 ao 5. Seu reinado foi marcado por conquistas militares, a unificação do reino e a escolha de Jerusalém como a capital de Israel, onde ele trouxe a Arca da Aliança, centralizando a adoração a Deus. 2 Samuel capítulo 6. A Aliança Davídica. Um dos momentos mais significativos do reinado de Davi foi a aliança que Deus fez com ele, conhecida como a Aliança Davídica. Em 2 Samuel capítulo 7, Deus prometeu a Davi que sua linhagem duraria para sempre e que de sua descendência viria um rei cujo reinado seria eterno. Esta promessa é vista como um prenúncio da vinda do Messias, Jesus Cristo, que é frequentemente referido no Novo Testamento como o filho de Davi. Mateus capítulo 1 versículo 1. Desafios e falhas. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi não era perfeito. Sua vida teve momentos de grave pecado, incluindo seu caso com Batseba e a orquestração da morte de seu marido, Urias. Essas ações trouxeram consequências severas para Davi e sua família, mas também ilustraram a graça e o perdão de Deus. Davi se arrependeu profundamente de seus pecados, e seus salmos de arrependimento, como o Salmo 51, são poderosos testemunhos de sua fé e busca por misericórdia divina. A herança de Davi. O legado de Davi foi vasto. Ele estabeleceu uma dinastia que durou séculos e deixou um exemplo de liderança centrada em Deus. Seus salmos, muitos dos quais ele escreveu, continuam a ser uma fonte de inspiração e consolo espiritual. A promessa de um reino eterno através de sua linhagem encontrou cumprimento em Jesus Cristo, cuja vinda trouxe salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Enfim, o reinado de Davi, desde seu início como pastor até se tornar rei, é uma história de fé, coragem e a intervenção divina. Sua vida e liderança não apenas moldaram a nação de Israel, mas também estabeleceram uma promessa messiânica que transcende gerações. Davi, com todas as suas vitórias e falhas, permanece uma figura central na história bíblica, apontando para o amor redentor e o plano eterno de Deus. A ascensão de Davi ao trono e a promessa de um reino eterno através de sua linhagem continuam a ser um poderoso testemunho da fidelidade e graça de Deus.